estimado Padre Marcos Flávio, pároco desta paróquia de Santa Rosa de Lima, prezados irmãos e irmãs. Como dizíamos no início da missa, é uma alegria muito grande para nós podermos celebrar juntos esta festa da nossa padroeira e assim retomando, não é, a nossa caminhada de igreja, de comunidade, claro, respeitando aquilo que é exigência ainda para este tempo de pandemia, mas dando os passos na fé, na responsabilidade, no compromisso que é próprio do cristão, o compromisso com a vida. E celebrar a festa da nossa padroeira é sempre uma ocasião para nós tomarmos consciência de que a nossa vocação, a vocação de todo cristão é a vocação à santidade. Por isso que a nossa igreja coloca diante de nós exemplos concretos, sinais concretos de que é possível realizar esta vocação, este chamado. Nós estamos no mês de agosto, recordando as várias vocações que nós abraçamos, né? A vocação ao sacerdócio, a vocação à vida religiosa, a vocação também a gerar uma família, a cuidar de uma família, a vocação dos pais. Temos a vocação e os serviços tão diversificados que enriquecem a nossa grande família, que é a igreja. Também os próprios catequistas que desempenham uma missão, uma vocação muito importante. Mas todas as vocações, elas têm um único objetivo. São vários serviços, são vários ministérios, é uma riqueza, uma pluralidade de dons, de carismas, como se fossem muitos caminhos que levam para um único destino. E qual é esse destino? A vida em Deus, que nós chamamos a santidade. Então, os santos e santas que nós veneramos, que nós demonstramos a nossa devoção, o nosso amor, eles são como essas setas nesses caminhos. Os caminhos que levam para o único destino, que é a vida em Deus, que é a santidade. E o que significa ser santo? Ser santo significa ser de Deus. É a primeira coisa. Às vezes as pessoas até pensam que ser santo é o resultado de um esforço nosso de fazer tudo direitinho, fazer tudo correto. Mas quantas vezes nós desanimamos, até quando nós buscamos, né, fazer aquilo que nós consideramos ser o correto, o melhor, e nós não somos compreendidos, muitas vezes somos criticados, muitas vezes somos até rejeitados. E por isso nós precisamos ter cuidado para não pensar que a santidade ela é fruto de um esforço nosso, porque nós sozinhos não podemos fazer nada. Mas a santidade é uma obra de Deus em nossa vida, quando nós não atrapalhamos, quando nós colaboramos, quando nós ajudamos, fazendo a nossa parte para que essa obra de Deus se realize na nossa vida. Nós ouvimos a palavra de Deus hoje nos vários textos da Escritura, que de fato nos ajudam a refletir sobre essa vocação, a vocação à santidade. Primeira leitura é a experiência do profeta Jeremias. Claro que aqui a gente não tem o tempo de dizer como é essa experiência, né, a vida do profeta Jeremias. Mas o profeta Jeremias, desde pequeno, ele é chamado por Deus para uma missão que não é muito fácil. Tanto que quando Deus o chamou, ele até vai dizer, mas eu ainda nem sei falar. Ou seja, reconhece que não pode sozinho realizar aquela missão. Mas Deus vai confirmar Jeremias na sua missão. E uma missão um tanto exigente e difícil naquele momento. E o profeta vai crescendo, vai assumindo a sua missão e passa por tantos momentos difíceis que chega quase ao desespero.
Imagina o profeta chegar a dizer: maldito o dia que disseram que eu nasci. É uma palavra muito dura, né? Veja que coisa tão amarga, né? Na vida desse grande profeta. Mas aí o que é que acontece? Ele vai crescendo na convicção de que a vocação que ele tem é um dom de Deus. Mesmo se passe por dificuldades, por sofrimentos, mas foi Deus que o chamou. E não o deixou sozinho, não o abandonou. Portanto, isso é algo tão fundamental também para a nossa vida, para nós vivermos a nossa fé cristã. Quantas vezes, como já dissemos, né? Incompreendidos, injuriados, insultados. Então nós devemos ter uma convicção muito forte para que não desanimemos. Talvez até possamos dizer como Jeremias, né? Os nossos lamentos, o nosso sofrimento, a nossa angústia, mas sem jamais desistir, que é justamente isso que ele diz hoje. Vejam as palavras do profeta Jeremias: seduziste-me, Senhor. E o que é essa sedução? É essa atração irresistível. E isso só é possível quando se ama. Então, a experiência do profeta Jeremias é de um amor tão profundo de Deus que o atrai, que o chama. E mesmo diante de dificuldade, de sofrimento, ele não pode dizer não. Tu me seduziste e eu me deixei seduzir. Então, a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando somos fortificados pela graça dos sacramentos, sobretudo da Eucaristia, então nós vamos sendo fortificados interiormente. Para quê? Para perseverar, para seguir o caminho e não desanimar. Mas isso exige de nós aquilo que São Paulo diz na segunda leitura, na carta aos Romanos: a conversão. Oferecermos a nossa vida, e nesse oferecimento de nossa vida, também nos comprometermos com a mudança da nossa mentalidade. Isso é a conversão. A mudança do nosso modo de ver as coisas, muitas vezes, muito mais afinado com o mundo do que com o Evangelho. Até certo ponto é um escândalo, não é, que um cristão esteja mais de acordo com aquilo que o mundo ensina, até mesmo se posicionando contra o Evangelho. Então é uma grande contradição e precisamos estar atentos a isso, porque caso contrário vamos aí entrando nesta onda. Mas a maioria pensa assim. Não, mas é preciso perguntar. Por isso que São Paulo diz, neste ensinamento da segunda leitura, para discernir a vontade de Deus. Então, mudar a mentalidade, não se conformar à mentalidade do mundo. Hoje, há tantas ideias, por aí, totalmente contra o Evangelho, contra a vida. Então, como é possível que um cristão, que diz professar a sua fé em Cristo, esteja concordando com aquilo que o mundo ensina, que é contrário ao Evangelho? Nós ouvimos no Evangelho de hoje também essa dificuldade até entre os apóstolos. Por isso que Jesus diz, quando Pedro, diante da proclamação que Jesus faz, que em Jerusalém vai ser preso, vai sofrer, vai morrer, então São Pedro fica apavorado e quer tirar Jesus do caminho. Diz o Evangelho, que São Pedro levou Jesus à parte, querendo tirar Jesus do caminho. E disse: que Deus não te permita isso. O que é que São Pedro estava dizendo?
Estava dizendo justamente que Jesus não cumprisse a vontade de Deus. Que Jesus não seguisse o caminho para realizar a sua missão de salvar a humanidade. Para quê? Para evitar o sofrimento. Então vocês imaginem que tentação de Pedro tirar Jesus do caminho porque Jesus ia sofrer. Mas, fugindo do sofrimento, Jesus estava fugindo da sua missão. Na nossa própria vida, quantas vezes, quando nós queremos fugir das dificuldades, nós as encontramos maiores depois. É como uma doença. Quando a gente descobre a doença e procura logo o médico e procura logo o tratamento, né, tem mais esperança de vencer. Mas quando a gente faz de conta que não existe, quando a gente contorna, quando a gente foge, chega um determinado momento que a gente não pode mais fugir daquilo. E às vezes é tarde demais. Então Jesus, diante dessa tentação de Pedro, que quer convencê-lo, né, sair do caminho para não ir para a morte, Jesus vai dizer: vai para longe, Satanás. Veja que palavra tão dura também, não é? O que significa? O adversário. Aquele que está contra. Colocou-se na frente de Jesus para impedir que Jesus fosse a Jerusalém cumprir a sua missão. Então hoje também no nosso mundo, na nossa sociedade, quantas vezes, como nós dizíamos, quando nós nos afinamos mais com o mundo do que com o Evangelho, nós estamos fazendo o papel também do adversário, do Satanás, do inimigo de Deus. Então é preciso que nós, e de novo aquilo que diz São Paulo, mudemos a nossa mentalidade, transformemos o nosso modo de pensar e agir, iluminados pelo Evangelho, para que nós não nos tornemos pedra de tropeço, não nos tornemos empecilho para que a vontade de Deus se realize. E tudo isto é o processo de conversão. Tudo isso é o caminho para a santidade. Santa Rosa de Lima também passou por esse caminho de discernir qual é a vontade de Deus, do desapego, do sofrimento, de assumir muitas vezes a própria penitência, o sacrifício, a dor para servir, para ajudar, para se entregar, como dizia São Paulo na segunda leitura de hoje: oferecei os vossos corpos como oferenda agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Isto é oferecer toda a nossa vida, e para oferecer a nossa vida, muitas vezes nós precisamos de enfrentar o sofrimento e o sacrifício. E aí a palavra final de Jesus do Evangelho de hoje. Isto é, quem pensa guardar a sua vida, mas muitas vezes se acomodando às coisas do mundo, acaba perdendo. Mas quem entrega a sua vida por causa do Evangelho, não por causa de qualquer coisa, então tem a vida garantida. Mesmo que nós aqui nesta terra passemos uma longa jornada, nós vivamos aqui 90, 100, até mais, um dia acaba. Um dia acaba. Né? E aí, quando esta vida aqui na terra chegar ao seu fim, como é que nós vamos partir para a eternidade? Se nós não buscarmos nesse caminho de conversão, de mudança de vida, a santidade. Porque a santidade é a vida em Deus. E nós entramos plenamente nesta vida em Deus e com Deus, justamente quando nós passamos para a eternidade. Então, como é que nós estamos cultivando na nossa vida atitudes, pensamentos, conduta, tudo isso que nos ajude a ir caminhando rumo ao céu. Também a última palavra de Jesus no Evangelho de hoje, o nosso encontro com Ele, o encontro definitivo,
nós seremos julgados pela nossa conduta. Não é assim que Deus, você vai para lá e você vem para cá porque eu estou simplesmente definindo isso. Não, mas Ele está reconhecendo a escolha que nós fizemos. E um grande santo, doutor da igreja, não é, que fez uma experiência também muito profunda de vida espiritual, São João da Cruz, ele dizia assim: no ocaso da nossa vida, ou seja, quando nós morrermos, nós seremos julgados pelo amor. E aqui nós precisamos entender o amor que é Deus, porque é o juiz, mas é o amor também que nós praticarmos. Então, façamos da nossa vida, com a ajuda de Deus, um caminho de santidade, mesmo tendo consciência das nossas misérias, das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, mas sem atrapalhar a obra de Deus, porque a santidade é pertencer a Ele, e pertencer a Ele é reconhecer isso e entregar-se, oferecer-se, como já lembramos tantas vezes esse ensinamento de São Paulo. Então, que Santa Rosa de Lima, nossa padroeira, interceda por nós, seja sempre para nós estímulo, exemplo de que é possível fazer esse caminho. O seguimento de Cristo é possível. Às vezes a gente segue outros caminhos, segue outras pessoas que não nos levam a nada, a não ser para o vazio. Tem gente que segue artista, tem gente que segue político, até dá a vida pelo político, né? Às vezes até o político nem tem muita disposição, mas ali aquela pessoa briga, faz intriga, às vezes até desconhece pai e mãe para defender um político, e o político está nem aí. Mas quando se fala de Jesus Cristo, não tem a mesma disposição. Então, é preciso que nós tenhamos esta convicção, que o caminho é possível fazer, o caminho rumo ao céu, porque nós temos tantos sinais, tantas placas, né? Fazendo essa comparação, os santos são sempre esses sinais. O caminho é esse, o caminho é esse. Sigam em frente, sigam em frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.